Olá pessoal, nos últimos vídeos nós falamos sobre a parte pré-textual praticamente, falamos sobre capa, folha de rosto, epígrafe, dedicatória, falamos também um pouco, claro, e bem resumidamente sobre outros aspectos, sobretudo o resumo, lembrando que o resumo é o último item a ser construído, porém nós podemos colocar alguns tópicos para orientar o nosso trabalho. Falamos também, né, importante comentar sobre título, subtítulo, a importância do diálogo com o orientador. Neste vídeo nós vamos falar um pouco e rapidamente sobre introdução, uma parte um pouco mais teórica, certo? Depois irei postar outro vídeo, ou talvez mais dois, dependendo da extensão, né, como vai ser argumentado, sobre a introdução de uma maneira mais prática. Então hoje nós vamos ver um pouquinho mais da teoria, tá certo? A introdução muitas vezes as pessoas têm dificuldade devido ao fato de não saber apresentar talvez o trabalho. Obviamente tem uma estrutura mais ou menos delimitada, é um gênero textual que faz parte de um gênero textual maior, que pode ser um artigo científico ou uma dissertação, ou uma tese, enfim. Eu escolhi dois artigos para trabalhar posteriormente. Hoje foi um texto que eu encontrei na internet, em um site bem interessante, que resume bem, né, de maneira bem significativa a introdução. Então vamos lá. Reduzindo aqui a câmera, ficando aqui no cantinho. Esse aqui foi o site, é importante a gente dar o crédito, como fazer uma introdução de TCC, a estrutura, dicas e exemplos. Pesquisa aí no Google, vocês vão encontrar, achei bem interessante. Utilizo muito nas minhas aulas. Então tá aqui, ó, é o portal do TCC, o site, tá bom? Vamos lá. Primeira observação que é colocado lá pelo autor, pela equipe, deixa eu ficar aqui mais no cantinho. O tamanho da introdução vai depender muito do tamanho de sua monografia, da quantidade de assunto pesquisado, mas normalmente ela terá de 1 a 3 páginas. Se for, por exemplo, um artigo científico, muito raro passar de 1 página. Se for um trabalho monográfico de um ensino técnico, seja ele integrado ou subsequente, podemos dar o luxo de escrever 2 páginas, sobretudo se tiver muito termo técnico e você precisa especificar já na introdução para a pessoa, vamos dizer assim, se familiarizar com o assunto. E se for uma dissertação ou também anteriormente um texto de especialização ou ainda uma tese, você pode escrever um pouco mais, justamente porque é um trabalho que precisa de muito mais argumento, tá bom? Então, temos aqui a sequência. Ó. A sequência abaixo é uma boa ajuda, né, de como fazer uma introdução de TCC, vale como um guia básico. Só que quando nós formos analisar os outros dois artigos científicos, e aí você pode estender isso a outros textos, outras introduções, normalmente aparece dessa mesma maneira que está sendo posta aqui. Então vamos lá. Apresentando o tema e o contexto. Nessa parte deve ser explicado o contexto em que o tema está inserido. Imagine que o leitor não conhece da área, então antes de explicar o assunto específico que será abordado, você precisa explicar aonde ele está inserido. Então vamos colocar um exemplo rápido. A pessoa vai comentar sobre um ponto relacionado à questão do lixo. De uma maneira geral, reciclagem. A gente fala muito de reciclagem, só que qual a importância disso? Em qual local você vai pesquisar? Então, quando se diz apresentar o tema e o contexto, por exemplo, você falar sobre a questão da reciclagem no município, vamos colocar um exemplo aqui de Sergipe, Aracaju. Como é que está funcionando isso? Por quê? É importante você apresentar o local que essa pesquisa foi realizada, ou então, se for um trabalho teórico, também apresentar esse tema e o contexto que vai ser inserido. Em seguida, delimitação do tema. Aqui é explicado o tema dentro do contexto, qual a sua delimitação e qual a importância de se aprofundar em determinado assunto. Veja só, muitas vezes a gente escolhe temas amplos. Por exemplo, a gente falou agora de reciclagem. Vamos falar de coleta seletiva, algo semelhante. A pessoa vai comentar sobre coleta seletiva, a coleta seletiva em vários pontos do mundo, do Brasil, e você pode especificar um determinado período em um determinado local. Isso é significativo para o seu trabalho, para ele não soar incoerente, ou muitas vezes muito curto, ou até muito longo. Então essa delimitação é imprescindível e ela vai aparecer também na introdução. O problema, vamos lá, no fundo todo o TCC, ou monografia, visa responder uma pergunta ou discutir um problema.
chegando a algumas conclusões e considerações. Nessa sessão é explicado qual será o problema a ser respondido. Voltando para o exemplo que nós estávamos comentando sobre a questão da coleta seletiva, a pessoa faz a seguinte pergunta no seu trabalho de TCC, que ela aparece de maneira às vezes até implícita. Vamos dizer o seguinte, que estamos pesquisando sobre a coleta seletiva no município de Penedo, ou no município de Aracaju, ou no município de Maceió. Enfim, você vai delimitar isso. Só que você quer fazer uma abordagem histórica, você quer fazer uma abordagem muito mais da atualidade, algo mais pragmático, de um certo recorte, então isso tem que ser exemplificado. E o que você quer pesquisar? Se ela está acontecendo, se ela aconteceu e parou, e você acha que isso é importante, então o problema também tem que ser colocado. Vamos supor que a coleta seletiva ela não existe mais no município de Aracaju, ou não existe mais no município de Maceió. Isso causa um grande impacto nessas cidades? Então esse pode ser um problema. Então isso vai ter que ser discutido com o orientador. Porém, tem que aparecer na sua introdução. Objetivos e metodologia do TCC. É imprescindível aparecer os objetivos. Muitas vezes aparece o nome de maneira bem clara, objetivos. E aparece o objetivo geral, obviamente é só um, e os objetivos específicos, que normalmente são 3. E a metodologia, por exemplo, se você for fazer um trabalho relacionado à coleta seletiva, então você pode fazer um trabalho bibliográfico, pesquisar em sites da prefeitura, do estado, algum outro artigo ou dissertação que já tenha sido publicado, para você conhecer um pouco mais do assunto. E depois você pode até fazer uma pesquisa de campo, ir aos locais onde tenha um determinado ponto que faz coleta seletiva, como é que está funcionando, como é que dá a reciclagem. Então tudo isso vai ter que ser colocado na introdução. Algumas instituições, no modelo que é disponibilizado, eles colocam uma parte específica para a metodologia e outros até para os objetivos. Parece até redundante, mas não é, porque quando tem uma seção específica para o objetivo, você consegue destrinchar um pouco melhor. E na metodologia, da mesma forma. Muitas vezes as pessoas gastam apenas a metade de uma página, a metade de uma lauda, para falar sobre metodologia. Só que a metodologia ela é muito significativa na produção de um trabalho científico. Então a pessoa tem que dizer quais foram os livros, tem que dizer quais foram os artigos, os sites, tá certo? Quais foram mais importantes, quais assessoraram, vamos dizer assim, o seu trabalho, com quem você conversou, se você elaborou um questionário, quantas questões foram elaboradas, por que você fez esse questionário. Então tudo isso é muito importante. Claro que quando se trata de um artigo científico, que muitas vezes são 10, 15 páginas, você tende a colocar tudo na introdução. Mas se for um trabalho monográfico e tiver uma seção específica, ou seja, um capítulo específico para falar, argumente bem. Claro, não seja prolixo, ou seja, não faça argumentações desnecessárias, porém, os argumentos que devem ser colocados ali devem apontar exatamente como tudo ocorreu e por que ocorreu, tá bom? Lembre-se que o trabalho tem que ser organizado de tal maneira que você perceba a junção, a união, tá certo? Desses pontos aí, de introdução, desenvolvimento e conclusão, relacionado também a resumo, ok? Para finalizar, tá aqui. Normalmente a introdução é feita no começo do TCC, obviamente, antes de elaborar o texto. Mas é inevitável que durante o processo e ao final dele o texto seja revisto, com certeza. Assim como também no resumo. Por quê? Porque em alguns momentos você vai escrevendo, você lembra de um artigo ou de uma outra dissertação que você leu e disse, isso aqui é importante eu acrescentar no meu trabalho. Ou outro livro que você conheceu nesse percurso de escrita e aí você tem que inserir lá também, ok? Então, esse vídeo era para retratar mais ou menos como se dá a introdução e depois eu trago exemplos para tentar, vamos dizer assim, cristalizar na mente essa ideia da introdução que é imprescindível no trabalho científico. Abraço.